E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 91. É um salmo bem conhecido e nós vamos falar dele um pouquinho essa noite, amém? Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavés e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Perdi aqui. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Então, a gente tem passado por dias de muitas aflições, de muitas angústias, né? E eu confesso que às vezes eu me pego temerosa com o que ainda está por vir, com as coisas que Deus tem falado que vão acontecer no Brasil, com as coisas que Ele tem falado que está acontecendo no Brasil e com aquilo que Ele vai chacoalhar, né? Que Ele está chacoalhando e mudando muita coisa, principalmente dentro de nós, né? Nós que somos o povo dele, trazendo temor, trazendo graça, trazendo justiça, mas também trazendo amor, trazendo correção, trazendo vida, trazendo paz. Então, muitas vezes a gente se pega assim: Senhor, o que vai ser de nós? Até quando que isso vai durar? Como que a gente vai passar por isso? Que vai acontecer? Quando que a gente vai respirar melhor e dizer assim: ufa, passou? Quando que esse dia vai chegar? Como que a gente vai ter segurança? Como que a gente vai poder falar assim: nossa, não preciso mais me preocupar? Queridos, eu não tenho essa resposta. Deus, ele é o único que sabe de todas as coisas. Mas a gente tem a palavra de Deus que nos garante que ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, né? A gente gosta de falar: caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Isso é lindo, maravilhoso, mas tem algo que nós precisamos de entender para que a gente possa viver toda essa promessa. O texto já começa dizendo, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E aí começa a dizer tudo que Deus vai fazer: livrar, guardar, cobrir, né? Não te espantar, não tenha medo. Enfim, só que para essas condições acontecerem na nossa vida, para que a gente possa estar guardado, igual eu tenho ouvido muitas profecias, e as profecias cada vez parece que elas vão juntando uma parte de um quebra-cabeça. Deus, ele vai alinhando aquilo que ele está falando há muitos anos sobre o Brasil. Eu ouço Deus falar de mudar o sistema do Brasil há muitos anos, eu ouço Deus falar de mudar a economia do Brasil há mais de 8 anos, eu ouço Deus falar sobre derrubar o demônio, né? O espírito de corrupção que tem sobre o nosso país há muitos anos. Eu ouço, já compartilhei com vocês desde a minha infância, que o Brasil é um país escolhido, e hoje nós estamos vivendo todas essas palavras. Deus está mudando e movendo o nosso país, e com isso a gente vai junto, não é mesmo? Todo mundo está sendo atingido, todo mundo está sendo chacoalhado junto com Deus, junto com o Brasil.
e junto com o mundo naquilo que Deus está fazendo no mundo e no Brasil, né? E ele tem dito em todas as vezes que eu ouço Deus usar profetas mesmo, não é qualquer pessoa, né, gente? Que a gente tem que ter muita sabedoria ao ouvir profecias, tem que estar de acordo com a Bíblia, tem que ser algo que Deus já vem falando, já vem ministrando, tem que ter, esqueci a palavra. Vocês entenderam, né? Tem que estar tudo juntos, tudo caminhando conforme aquilo que Deus é dentro do caráter de Deus, dentro da palavra. E Deus, ele está movendo. E aí, várias vezes que eu ouço Deus dizer, em toda a sua palavra, ele diz que ele guarda aqueles que são dele, ele guarda seus filhos, ele cuida dos seus filhos. E nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Nós temos todo um salmo que diz coisas maravilhosas. Mas para nós recebermos todas essas maravilhas, primeiro tem a primeira coisa que a gente tem que ter é habitar no esconderijo do Altíssimo. Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Deus, ele procura verdadeiros, pessoas que o amam, pessoas que o obedecem, pessoas que se escondem no esconderijo do Altíssimo, pessoas que vivem no secreto, queridos. Pessoas que têm intimidade com Deus. Habitar em um lugar é habitar. Você faz morada ali. É um lugar que você não sai. É um lugar que você não vai embora. É o seu lugar de habitação. Sua casa é seu lugar de habitação, não é? Esse esconderijo é seu lugar. Não é um lugar que você vai uma vez por semana. Não é um lugar que você visita. É um lugar que você habita. E onde é? É no esconderijo? É na presença. Nós não saímos da presença de Deus. Nós vivemos constantemente diante do Senhor. Nós não podemos assim, eu vou entrar na presença de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida que agrada a Deus 24 horas por dia. Até porque Deus nos vê em todo o tempo. Ninguém está te vendo, mas Deus está vendo. E esse lugar que Ele quer que a gente habite é um lugar onde nós ouvimos a voz dEle. É um lugar onde somos guiados pelo Seu Espírito. É um lugar onde não tem jeito, queridos, de escolher primeiro a minha vontade. Não tem jeito de, eu vou viver do meu jeito, depois eu venho pra cá. Não tem. Ou você habita ali, ou você está com Ele, ou você bebe dessa fonte, ou você mora ali nesse lugar, ou não tem jeito. Ou não tem jeito. Para nós recebermos todo esse amparo, todo esse guardar de Deus, queridos, nós precisamos de estar no lugar que Deus quer. Nós temos aprendido nesses dias que não dá para viver mais do jeito que a gente está vivendo. Não dá para funcionar como a gente estava funcionando. Se eu não orava, se eu não jejuava, se eu não tinha intimidade com Deus, não dá para viver assim mais. Deus está nos chamando para perto. Deus quer levantar uma igreja forte. Deus quer levantar um povo forte. Então, querido, se você ainda não despertou, desperte para aquilo que Deus está nos chamando. Você precisa de habitar nesse lugar. É aí nesse lugar que Ele vai te esconder. É aí nesse lugar que Ele vai te amparar. É aí nesse lugar que Ele vai te pegar no colo. Deus não quer visita. Deus quer pessoas que moram com Ele, que amam sua presença, que amam agradá-lo. Querido, não tem como você conviver numa casa com quem você não gosta, com quem você não ama. Não tem jeito de você viver numa casa. Não tem convívio se você não se relaciona com alguém. Você pode até viver. Você pode até morar, mas se você não conversa, não dialoga, não se relaciona, isso não é conviver. Você pode viver e não conviver. E Deus não quer pessoas que vá à sua casa, Deus quer pessoas que habitam na sua presença, Deus quer pessoas que ouvem a sua voz. Queridos, nós precisamos de entender isso, não só hoje, não nessa pandemia. Mas eu acho que às vezes eu fico até repetitiva demais, mas eu só sei falar disso, porque eu tenho aprendido que se eu não correr para esse lugar, se eu não for obediente à voz de Deus, se eu não ouvir Deus, eu vou ouvir outras vozes. Eu vou ser guiada por outras pessoas ou por outras vozes. E eu vou estar no lugar onde Deus não me mandou estar. E aí, amanhã, eu vou pagar uma consequência porque eu escolhi não ouvir Deus. E não é só em questão de estar guardados nesse tempo, não, é em tudo.
Em tudo na nossa vida nós precisamos de estar nele. Existem coisas que a gente precisa fazer, existem atitudes que nós precisamos tomar, que a gente esquece que tem um Deus que sabe de tudo, que vê tudo. A gente acha que tem o controle, a gente acha que já sabe. Quantas vezes nós acabamos tomando atitudes, fazendo escolhas que Deus não mandou a gente ter. Quantas vezes já não aconteceu isso com a gente no passado? Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Nossa, eu até esqueci de orar. Por quê? Ah, não, já sei, aí vai lá e dá errado. Nossa, Deus, por quê? A culpa é de Deus? A culpa é minha. Que eu não orei, eu não quis saber dele. Aí agora eu corro para ele. Ainda bem que ele é um pai amoroso, misericordioso. Ainda bem que ele é fiel quando eu não sou fiel. E ele me responde com graça. Ele tem o poder de contornar toda a situação. Mas, queridos, eu preciso de habitar nesse lugar. Eu preciso de ouvir. Como que eu vou querer estar com uma pessoa que eu não quero ouvir? Nós precisamos de habitar nele e ouvi-lo. Porque ele vai dizer para você assim, não vá por esse caminho. Aí tem a historinha lá do homem, né, que estava no enchente, a água subindo e ele falando, Deus me ajuda, me manda socorro. Aí parece que chegou um bote, ou alguém, não lembro, eu sei que ele teve 3 oportunidades para poder sair daquela inundação. E disse, não, Deus vai me salvar. Chegou lá no céu e falou, Deus, eu pedi para o Senhor me salvar, o Senhor não me salvou. Deus disse para ele, eu mandei 3 socorros e você não quis ser socorrido. A gente precisa de estar em Deus e de entender o que Deus está fazendo para que a gente não perca aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Às vezes nós estamos orando, Deus está nos respondendo, mas às vezes a resposta não é aquilo que eu queria, então não serve para mim. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque não era isso que eu ia falar. Mas amém, recebe aí. Às vezes eu tô pedindo uma resposta para Deus e Deus está respondendo aquilo que Ele tem e eu não quero essa resposta, eu quero a minha resposta. Não, Deus ainda não respondeu, Deus ainda não falou, não, Deus não sei o que. Queridos, vamos habitar, vamos ouvir, vamos entender o que o Espírito diz. Ele flui em nós, ele flui através de nós, ele se move em nós e através de nós. Nós temos um Deus que habita dentro de nós, ele fala conosco. Nós precisamos de estar atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está movendo. O que Deus está fazendo no Brasil? Nós precisamos de entender, nós somos igreja, nós somos povo dele, nós precisamos de estar atentos ao mover de Deus, até mesmo para a gente estar em oração pelo nosso país. Nós precisamos nos posicionar nele como povo do Senhor. Queridos, ele tem todas essas maravilhas aqui na palavra, mas eu não posso deixar de lembrar daquela música que a gente canta na igreja. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aí depois que volta, que vai cantar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas, para mim habitar, eu preciso de entender o que Ele quer de mim, eu preciso de obedecer porque Ele é meu Pai, Ele sabe o que eu não sei, Ele vê o que eu não vejo e Ele tem o melhor para mim, ainda que o meu melhor para mim me baste, o dele é suficiente maior. Então, habitar nesse lugar não é só apenas um abrigo de morar, de você entra e sai, eu vou morar, eu sou cuidado, mas ele também quer que você obedeça. Ele também quer que você mova diante daquilo que ele está te mandando fazer. É obedecer. O abecedário do crente é obedecer. Obedeça à voz do Senhor. Ame ao Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele guiar o seu coração. Deixa Ele guiar tudo à sua volta. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele abrir os seus olhos para que você enxergue aquilo que você não está enxergando. Que às vezes Ele já está te cobrindo. Ele já está te dando descanso. Ele já está te livrando e você não está vendo. E às vezes nós perguntamos, Senhor, cadê você? Cadê você? Cadê você? E Ele está do seu lado te dizendo, eu estou aqui.
Só que às vezes a gente não ouve porque a gente está tão preocupado com as outras coisas e a gente esquece que existe um lugar. Eu estava falando com a Flávia isso ontem. Existe um lugar de descanso. A gente canta, né? Há um lugar, há um lugar. Esse lugar, eu tenho tudo que eu preciso. Só que aí, esse lugar para me habitar não é o suficiente, porque aí eu preciso de ouvir o que as pessoas estão falando, eu preciso de ouvir como que está a economia, para mim crer, porque só o que Deus fala não serve. A gente tem que, ou a gente serve um Deus poderoso que está acima de tudo, ou a gente vai se guiar por aquilo que a gente pode apalpar. É claro que a gente tem que estudar, ouvir, ler, saber, aprender. Não é isso. Eu estou te dizendo que há um Deus acima de tudo. Ouça a voz dele, seja guiado por ele. Deixa ele te direcionar. E aqui no final diz: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Porque a mim se apegou com amor. Queridos, como está seu amor por Deus? Faça uma autoanálise. Como que o seu coração está pulsando por Ele? Como está a sua sede? Como está a sua fome por Ele? Como que está a sua... O que você pode apresentar para Ele? Como que está seu coração para Ele? Qual que é o nível de paixão, de amor, de entrega, de renúncia que você está tendo com Ele? A gente tem que ver isso, rever nossos conceitos. Nós queremos que Deus age, nós queremos que Deus fale, nós queremos que Deus nos use, mas, queridos, nós precisamos nos posicionar do jeito que Ele quer. As coisas não funcionam do nosso jeito. Eu sinto muito te dizer. Ele até age por graça, por misericórdia, por amor, mas o mais, queridos, nós precisamos estar como Ele quer. Não é do jeito que a gente acha que tem que estar. Eu já orei, eu já fiz isso. Ok, já. E agora? O que Ele está te pedindo? E agora? O que Ele está querendo? E agora? Como que você está nele? O que Ele tem pedido para você? Como que está o coração de Deus? Deus deseja ser conhecido. Eu estava vendo uma live do Anderson Silva essa semana. Ele está fazendo 8 dias de discipulado para as mulheres, né? E a live chama Resista Manipulador. E ele tem batido sobre algumas coisas, casamento, relacionamento com Deus. E ele estava contando, gente, como que foi quando ele perguntou para Deus o que ele queria dele. E ele teve um sonho real, e ele foi contando tudo o que acontecia no sonho, a experiência que ele teve. Queridos, eu não sei se você concorda, não concorda com o Anderson Silva, você concorda do jeito dele ser, falar, agir. Eu sei que depois que eu ouvi o testemunho, porque eu vou abrir uma aspas aqui, a gente tem mania de colocar as pessoas dentro da nossa caixinha, dentro do nosso filtro. Se a pessoa não fizer o que a gente quer, se a pessoa não falar o que a gente quer que ela fale, se a pessoa não se comportar do jeito que a gente quer que ela comporte, ou não trate a Bíblia ou Deus do jeito que a gente acha que tem que tratar, a gente já descarta as pessoas. A gente é muito assim, se a gente não concorda, não quer ouvir, eu não fui com a cara, não quero ouvir. E eu vou falar com você, o Anderson Silva é um pastor que muitos olham e falam assim, nossa, mas pastor é esse? Ele causa, mas é um homem de Deus. E ele teve uma experiência com Deus fora do comum que eu tô pedindo, eu tô fazendo a mesma oração que ele teve. Falou, Deus, se eu não entendi agora, desenha, faz esse sonho pra mim também. Eu quero um sonho com tudo especificadinho. Por que eu tô falando isso, queridos? Identidade. Ele sabe quem ele é em Deus. Deus, ele não quer simplesmente dizer, vem aqui até mim e pronto. Ele quer te dar identidade, ele quer te dar destino, ele quer te capacitar, ele quer te renovar, ele quer mostrar para que você tá aqui nessa terra, que não é só para acordar todos os dias e trabalhar. Tem um propósito maior que você vive aqui. Queridos, queridas, nós servimos a um Deus muito maior, que enxerga a gente muito melhor do que a gente enxerga. Eu acredito que as pessoas têm uma visão da gente que a gente nem tem.
Às vezes as pessoas falam alguma coisa pra mim que eu nem me enxergo desse jeito. Falo, olha, que bênção, porque eu não sabia, não sabia. Glória a Deus. E Deus tá ali, vai, eu confio em você, foi eu que gerei você. E nós estamos muito aquém. E eu tenho orado, Senhor, desenha pra mim qual que é o meu propósito. Junta tudo isso que o Senhor tem me falado. Deus tem se revelado, conversado muito comigo em algumas coisas. Junta esse quebra-cabeça pra me entender melhor como que eu vou agir, o que o Senhor quer de mim. E foi uma experiência muito forte. Querido, quando a gente entende quem nós somos em Deus, ninguém para a gente mais, sabe? A gente conhece Deus, a gente sabe... quando a gente tem identidade é porque Ele se revela a nós. Quando a gente conhece Deus, querido, Deus descortina quem você é. É claro, nas coisas ruins também pra gente melhorar, porque Deus é amor, Deus já sabe dos nossos erros, aí Ele abre os nossos olhos e você fala assim, nossa, não acredito que eu faço isso. Não acredito que eu falo assim, não acredito que eu sou assim, mas é porque quanto mais perto dele, mais você é chacoalhado, quanto mais perto dele, mais você se vê, e quanto mais você se vê, mais você entende quem você é. Então você não precisa que as pessoas te amem para você se amar. Você é amado de um Deus poderoso e você aprende a se amar. Você não precisa de aprovação de ninguém, você precisa da aprovação do seu pai. Se ele te aprova, né? Claro, porque para mim o mais importante é eu fazer algo que Deus agrada do que as pessoas me aplaudirem e Deus está me reprovando. É outra coisa que nós precisamos de aprender. É essa voz, a voz que me impulsiona a seguir o que Ele quer e não o que as outras vozes pedem. Então, querida, habitar nesse lugar, eu acho um tema muito mais amplo, porque a gente pode entrar em muitas outras coisas. Mas eu queria te convidar, nesse tempo que a gente está vivendo, para que a gente não volte os mesmos mesmo. Pergunta para Deus, se você tiver coragem. Porque Ele fala e nem sempre a gente gosta do que Ele fala. Mas pergunta para Deus o que Ele está achando de você. Se você está agradando Ele. Eu fiz essa pergunta ontem para Ele. Eu escutei aquela música da Luma Elpidio, né? O Teu Amor por Mim. E tem uma outra música que eu tenho ouvido também, que a tradução dela diz, Você me conhece. E Ele conhece a gente. Ele sabe como eu levanto, como são as minhas noites, como está o meu dia. Ele sabe o meu temperamento, Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe dos meus medos, Ele sabe dos meus acertos, dos meus anseios, dos meus mais profundos sonhos. Ele me conhece até mais do que eu mesma. Queridos, não adianta a gente correr para outro lugar, é só nesse lugar que a gente tem vida. É só nesse lugar que a gente recebe o que a gente precisa de verdade. É só nesse lugar que a gente vai se mover diante daquilo que Deus está nos pedindo, por amor. Esse lugar nos faz apaixonar por Jesus. Esse lugar nos faz ouvir sua voz, ansiar pelo encontro com Ele, por ouvi-lo, por receber dele vida, por receber dele restauração, por receber dele graça. É nesse lugar que nós precisamos de estar todos os dias. Eu não sei se fez sentido para você, teve muitas coisas que eu não ia falar, mas eu falei. E eu acredito que Deus está falando com a gente. Deus está falando comigo. Eu não estou aqui para falar só com vocês. Eu estou trazendo para vocês o que o meu coração, o que Deus tem impulsionado no meu coração. Eu preciso dele, eu preciso de habitar nesse lugar, eu preciso de entender, eu preciso de amar, eu preciso de me mover segundo a vontade dele. Existem padrões do reino que é diferente dos padrões que a gente vive e a gente precisa mudar o nosso padrão para os padrões de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Não é do meu querer, é do querer dele. Não é mais como eu vejo, é como ele vê. Se ele te pede para... Se teu inimigo está precisando de algo, é para você caminhar com ele. Se te pedirem sua túnica, dê a capa. Perder para ganhar. O reino de Deus é diferente dos nossos conceitos, queridos. Nós somos pequenos diante de um Deus grande. E esse Deus grande se importa tanto com a gente que ele tem nos chamado
nos puxado com cordas de amor para perto dele. E é isso que nós precisamos, estar nesse lugar de habitação, esse lugar que nós podemos nos esconder, é nesse lugar que você vai chorar e encontrar cura. Quantas vezes eu entrei angustiada, agoniada para dentro do quarto, dizendo: Senhor, apresentei diante do Senhor, rasguei meu coração. Queridos, não inventa de ficar falando qualquer coisa com Deus. Rasga seu coração, porque Ele sabe como você está, Ele quer te ouvir. Quantas vezes eu entrei para dentro do quarto e rasguei meu coração, chorei, e eu experimentei, quando eu terminei aquilo ali, uma paz que eu não sei explicar para você que paz é essa, é de Deus. Rasga seu coração. Um Deus poderoso que cuida de você, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, mas Ele está te chamando, me chamando, nos chamando como igreja para um nível de profundidade, de habitar na sua presença, de se mover pelo Espírito. E quando eu falo mover pelo Espírito, eu não estou falando de poder, de poder de pular, falar em línguas. É um mover constante, querido. Ser guiado pelo Espírito, ouvir Deus. Não é só quando eu falo em línguas, não é só quando eu caio no chão, não é só quando eu sapateio. É uma vida. Essas coisas são maravilhosas, mas elas nos mostram o poder de Deus. Quem é Deus? Ela nos leva para Deus. Deus quer te batizar? Com certeza, Ele quer te dar poder. Ele quer te munir de armas espirituais. Se você tem dons, Deus quer te dar dons, Deus quer te encher. Mas acima de tudo, Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer que você o conheça. Ele está nos chamando para perto. Ouça a sua voz e responda. A gente canta nela no Impacto. Essa parte pode. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. E não é só nesse encontro de impacto, é todos os dias. Há uma voz que chama, que anseia por nos encontrar. Que o seu coração, que o meu coração se alinhe com o dele, para que a gente possa encontrar com o nosso amado e receber dele orientação, vida e paz todos os dias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Obrigada pela participação aqui, obrigada pelo feedback, porque é muito bom ouvir que vocês estão entendendo. Ei, tia Dalva, tudo bem? Saudade de vocês todos, né? Um abraço para toda a família. E amém, gente. Glória a Deus. Vamos nos mover naquilo que Deus quer, né? Silamar, a Kathleen, a Raquel, a Maria José, Luciane e o Matheus. Amém, gente. Obrigada pelo feedback, pelo retorno, por vocês estarem aqui com a gente, ouvindo de Deus e aprendendo com a gente, né? Porque a gente está crescendo junto, tá indo junto nesse tempo. Amém?